Hello people, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Julie e eu sou a host desse podcast. Estou muito feliz de receber você aqui comigo para mais um vídeo no canal. E hoje o nosso tema é sobre confiança em Deus. Só que essa confiança eu vou tentar trazer para vocês de alguns pontos de vista, tá? Por quê? Porque para muitas pessoas eu sei que é difícil ter essa confiança 100%, de olhar e falar assim, pode acontecer o que for. E eu não tô falando de uma coisinha fácil, eu tô falando de coisas realmente difíceis, que você olha, bate o olho e fala assim, ok, eu tenho a confiança que Deus está comigo, que embora hoje eu esteja passando por essa luta, essa dificuldade, essa situação que eu não compreendo neste exato momento, eu sei que Deus está comigo. Bom, para fazer esse vídeo aqui, eu fiquei meditando e pedindo para Deus, Senhor, qual vai ser o vídeo, na verdade, né? Qual vai ser o vídeo? Até então eu não sabia sobre o que eu ia falar. Eu fiquei, Deus, qual que é o vídeo? 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 E aí eu fui lá, ontem a gente assistiu a uma pregação no YouTube do pastor Felipe Valadão. E ele falava sobre confiança em Deus. Eu achei a palavra incrível, tenho muito respeito por ele, gosto muito do estilo dele. A gente estava ouvindo a mensagem dele e falou profundamente no meu coração. E a gente foi dormir, hoje eu acordei, e desde a hora que eu acordei eu estava pensando, hoje eu vou gravar um vídeo pro YouTube e eu quero que realmente Deus fale, né, com a gente através desse vídeo e nos direcione. E eu fiquei, Senhor, o que que eu falo? 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 O que que eu falo? O que que eu falo? E eu não via nada na cabeça. E eu fiquei, Deus, oi? Oi, Jesus, fala comigo? Oi, Jesus? Jesus, tá me ouvindo? Senhor? Sabe quando a gente fica meio assim? Eu falei, pronto, agora eu tenho que gravar e ainda não sei. Por quê? Porque nesses vídeos, né, vamos dizer assim, nessa temporada desse canal, eu realmente quero que o Senhor fale através da minha vida, dentro do que Ele quer falar, não do que eu quero falar. Porque eu quero falar muita coisa, gente. Se me deixar aqui, eu fico 3 horas falando assim, ó, e nem vejo o tempo passar. Mas eu realmente quero falar aquilo que Deus quer falar. Então, como eu falei no último vídeo, se você não assistiu, eu vou deixar aqui para você assistir depois, que algumas coisas eu falei sobre as coisas serem simples, só que a gente que complica, né? E aí eu fiquei pensando hoje o que eu ia falar, e aí eu fui abrir a Bíblia. Na hora que eu vim orar, eu abri a Bíblia e caiu. Inclusive, deixa eu mostrar para vocês. A minha Bíblia é essa daqui, ó. Eu amo essa Bíblia. O Jean me deu de presente de aniversário e eu falei que eu não nenhum outro presente que ele me desse me deixaria tão feliz quanto essa Bíblia. Ela é da The Purpose Book, tá? Muito, muito bonita. Ela é, não sei se dá pra ver direito no vídeo, mas ela é douradinha, tá vendo? As letras dela, ela tem alguns desenhos, tá vendo? Na hora que vai virar, por exemplo, vai começar Josué. Ele fala um pouco sobre o livro e aí tem alguns desenhos e tal. E aí, o que aconteceu? Na hora que eu fui abrir hoje, a Bíblia abriu justamente em Provérbios, tá? Em Provérbios, e aí tava escrito essa frase. Eu até tirei uma foto e postei lá nos meus stories. Se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui para você também, tá? Lá eu mostro um pouquinho da rotina, falo, a gente faz devocionais juntas, é bem legal. Bom, aí estava escrito assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E na hora que eu li, a primeira coisa que eu vi assim, eu falei: caramba, que massa, né? Eu realmente acho muito bonito. Só que eu não tinha percebido que foi a mesma palavra que eu ouvi ontem. Ok, Julie não tá entendendo os sinais de Deus. E aí passou. E eu tô aqui, Deus, o que que eu falo, o que que eu falo, o que que eu falo? E eu estou há muitas horas aqui tentando entender o que eu ia falar. E aí, beleza. E eu abri aqui, eu tenho um projeto com Deus. Desde o início do ano, eu estou escrevendo um livro, né? Estou escrevendo. Essa é a primeira vez que eu tô falando isso aqui, tá? Até então, só meu marido e a minha família que sabiam. Mas eu estou escrevendo um livro de devocional. Quando vai ser lançado? Não sei. Se um dia será lançado? Não sei. Deus apenas me mandou escrever e eu escrevo mensagens devocionais do que Deus fala comigo. Então eu estou escrevendo esse livro. Eu falei, cara, vou abrir aqui para eu ver o que eu já escrevi, vai que me dá uma ideia, né? E eu abri, e tinha um deles que estava sem título. Eu falei, como assim tá sem título, né? Eu deixo tudo organizadinho, como se já fosse publicar, né? Já tô orando e direcionando tudo isso. E quando eu abri, a primeira coisa que apareceu foi. Era o 12, esse. Tava lá, geralmente põe devocional
12, o número dele, e o título. E aí logo abaixo já escrevo o versículo, o texto e a frase, né, relacionada a tudo aquilo que a gente conversou, que eu falei no texto. E aí tava lá, Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o seu coração e não no teu próprio entendimento. Gente, vocês têm noção que Deus falou 3 vezes e eu ainda não tinha entendido? Eu falei, ok, Senhor, entendi. Às vezes a gente demora, mas a gente entende. Então aqui estamos nós. E eu acho essa mensagem incrível, porque aqui realmente está falando assim: confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor de todo o teu coração e não no teu próprio entendimento. Eu estava tentando trazer a lógica das coisas, para eu poder fazer do meu jeitinho. Deus não quer que eu confie no meu próprio entendimento, Ele quer que eu confie nele. Só que existem alguns pontos que nós precisamos falar que não é que a gente às vezes não confia, só que por algumas situações emocionais, de feridas emocionais, de coisas que nós já passamos na nossa vida, isso fica enraizado dentro de nós e de alguma forma, por exemplo, se às vezes você passou por uma situação, um amigo te traiu, você teve um relacionamento onde teve uma traição, mesmo ali do seu companheiro, da sua parceira, do seu parceiro, enfim. Quando tudo isso acontece, às vezes as pessoas têm aquela sensação difícil de confiança. Quando você foi traído por alguém, quando você foi machucado por alguém. Eu mesma já passei por isso, né? Algumas vezes, mas assim, a que mais me doeu foi que eu tive realmente uma situação, né? Com o meu pai por muitos anos. Já falei isso várias vezes aqui, já falei isso também no Instagram. E graças a Deus, isso hoje é resolvido, né? Graças a Deus nós nos reconciliamos. Mas assim, naquela época doía muito e mexeu na paternidade, sabe? E quando mexeu na paternidade, eu tinha muita dificuldade em ver Deus nas coisas. Na verdade, eu fiquei fora. Eu abandonei Deus por muitos anos. Mas Ele é tão misericordioso que 10 anos depois Ele ainda estava lá me esperando, né? E aí, o que que acontece? Eu, eu tinha dificuldade de confiar nas pessoas, sabe? Eu tinha dificuldade de olhar e falar assim, ok, vou deixar, Não. E eu sei que isso acontece com muitas pessoas, mas isso são feridas emocionais que precisam ser tratadas na nossa vida. Às vezes feridas, como eu falei, na paternidade. Talvez você tenha pais separados e eu já passei por isso, como eu acabei de falar, né? Os meus pais, eles são separados e naquela época foi muito, muito, muito difícil para mim, sabe? Eu me tornei adulta da noite para o dia com 13 anos de idade. Tive que pegar responsabilidades que naquela época eu não conseguia absorver tudo aquilo. E eu me tornei uma pessoa onde eu fiquei com muita raiva do meu pai naquela época, mas muita, muita, muita mesmo. E como eu falei, isso durou por muitos anos. Então, eu sei que às vezes tem pessoas que têm pais separados que até hoje têm esse sentimento, essa dor no peito. E quando eu falo dor, é dor mesmo. De às vezes você olhar na televisão, às vezes passar uma pais de mão dada com o filho e aquilo ali doer na sua alma. Mas hoje Deus tem a cura para o seu coração, se você está passando por isso, tá? Eu acredito que Deus às vezes nos permite passar por situações. Acredite, nada é em vão. Nada, absolutamente nada é em vão. E o que eu falo com Deus? Já que eu passei por tantas coisas, que de alguma forma eu consiga agregar e ajudar outras pessoas a passarem por essa situação. Gente, o que eu conheço é incrível. O Jean mesmo fala isso o tempo todo. Que o que eu conheço de pessoas que têm pais separados e os filhos, né, têm essa dor no peito, é surreal. É surreal mesmo. Então, quando eu penso sobre isso, eu penso o seguinte: se o Senhor me permitiu passar por isso, e o Senhor me trouxe a cura, me mostrou o caminho da cura, eu posso levar esse caminho também e mostrar esse caminho para as pessoas. A gente pode até fazer um vídeo aqui no canal, me fala aqui nos comentários se vocês querem, sobre isso, sobre como lidar com essa situação de pais divorciados, realmente com essas questões de separação, sabe? Deus me tratou literalmente profundamente em cima desse tema
e eu acho que seria um vídeo legal pra gente fazer. Me fala aqui nos comentários se faz sentido pra vocês, tá? Mas voltando sobre a confiança em Deus. Então, quando a gente começa e tem todas essas situações emocionais, muitas vezes a gente fica travado e a gente não consegue confiar naquilo que a gente não vê. Porque Deus é o ser supremo, maior, mas a gente não vê ele de ver. Moisés tentou ver ele, Deus falou: não dá para você me ver, Moisés. A minha glória te mataria na hora. Então Deus foi lá, enfiou Moisés no meio ali da rocha, numa fenda ali, e passou. E Moisés, na hora que ele passou, Deus tampou, na hora que ele passou, Moisés viu só o finalzinho ali de Deus passando. Ai, meu Deus, eu acho isso incrível. Incrível. Eu falo, Senhor, me bota na frente da rocha, que eu também quero te ver. Se Moisés fez, eu também quero. Mas enfim, a confiança no Senhor, ela precisa acontecer mesmo que você não consiga tocá-lo. Mesmo que você não consiga ver o Senhor, mas isso flui de dentro do nosso interior. É na confiança, porque Deus nos deu um manual. Além do manual, Jesus virou e falou para os seus discípulos, na hora que ele foi subir aos céus, ele já tinha ressuscitado, e ali ele fala: eu vou deixar com vocês o meu Espírito Santo. O Espírito Santo para vocês não ficarem sós, até que eu volte. Ou seja, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Então, a cada situação que foi acontecendo, vou falar sobre a minha vida agora, sobre várias situações que foram acontecendo na minha vida, eu pude confiar que Deus estava comigo. Por exemplo, quando eu estava no Peru, para quem não sabe, eu mudei e morei no Peru durante 5 meses em 2017 e 2018. E eu tive uma das maiores experiências com Deus naquele lugar. E a gente foi para levar uma empresa que a gente trabalhava na época e as coisas não aconteceram da forma que nós gostaríamos que acontecesse, né? Ao contrário, nós passamos por várias situações difíceis ali e dentro disso tudo eu olhei e falei: Senhor, eu achei que isso aqui era do Senhor para mim. Só que você consegue entender que muitas vezes o nosso entendimento, lembra que a Bíblia está falando, não confie no teu próprio entendimento. Às vezes o nosso entendimento nos confunde. E às vezes também Deus nos permite passar por situações para que a gente aprenda com elas. E que lá na frente, como eu acabei de falar, a gente possa ajudar outras pessoas também a passarem por isso. E ali, na época, é claro que ali eu não entendia muito bem, mas em cada detalhe, Deus olhou e falou assim: eu estou com você, confia em mim, confia que eu estou com você. E hoje eu estou aqui para falar para você a mesma coisa. Apenas confie. Deus está com você, mesmo independente da situação que você esteja passando. Só que às vezes o barulho da nossa mente nos impede de ouvir a voz de Deus. Sabe quando os pensamentos, às vezes eu até brinco, né? Nem sei se tenho, mas às vezes eu brinco, às vezes eu tenho um pensamento acelerado, síndrome de pensamento acelerado, onde os pensamentos fazem assim, eu penso em 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Às vezes eu tô fazendo um negócio aqui, eu já tô pensando no que tá acontecendo lá, do que eu vou fazer de almoço, do que eu vou fazer, é tudo ao mesmo tempo. E às vezes esse barulho todo da sua mente não está te permitindo confiar em Deus e ouvir a voz dele. Aí você pensa: Deus me abandonou. Deus não está falando comigo, Deus está me deixando sozinha passando por toda essa situação. Só que a sua mente está com muito barulho. Então, qual que é? Eu sempre gosto de trazer um exercício para cada vídeo, né? Para você ficar meditando. Senão você assiste isso aqui, acabou, e às vezes você nem lembra o que eu falei há 2 minutos atrás, entendeu? Então, qual que é o exercício de hoje? Acalma a sua mente, silencie o barulho da sua mente. Teve uma pessoa, que eu não vou falar quem é, mas eu falei, ela ficava o dia inteirinho. Ela não conseguia ficar sem um fone de ouvido ou sem estar ouvindo alguma coisa. Se ela estava tomando banho, ela estava ouvindo alguma coisa. Se ela estava fazendo comida, ela estava ouvindo alguma coisa. Se ela ia dormir, ela estava ouvindo alguma coisa. Se ela estava assistindo televisão, ela estava ouvindo alguma coisa. Se ela estava sozinha dentro de casa, ela ligava a televisão para ter alguma coisa passando. Sabe por quê? Eu virei para ela e falei assim: sabe por que você faz isso?
Porque o silêncio, às vezes, ele parece ser ensurdecedor. Porque quando tudo tá quieto, sem vozes ao seu redor, o que acontece? Você começa a ouvir a sua mente. Às vezes a gente não quer ouvir a nossa mente, porque a nossa mente tá ali, ó, falando coisas que você não quer ouvir. Contando às vezes algumas verdades ou até mesmo mentiras sobre você. Que ali, quando você começa a ouvir aquilo, acaba se tornando uma verdade no seu coração, porque te falta entendimento e discernimento, na verdade, sobre o que você está ouvindo. E você fala assim, gente, isso é a voz de Deus? Não é. Se não é a voz de Deus, de quem é? O que está vindo sobre a minha mente, Senhor? Eu repreendo em nome de Jesus tudo aquilo que Satanás tem tentado, porque a Bíblia fala que o inimigo, ele fica lançando dardos, sabe? Para tentar te acertar. E ali onde tiver um vãozinho que ele consiga acertar, uma brecha, ele vem e ele começa a lançar coisa. Olha o que aconteceu ali, olha, te abandonou. Olha, tá vendo as suas amigas? Elas te deixaram, estão tudo juntinhas e ficou você sozinha. Olha, tá todo mundo ganhando dinheiro e você tá aí, ó, lascada, quebrada, e vai ser sempre assim, ó. Por quê? Porque você é incapaz, porque você não consegue, você. Olha, nossa, viu como é que fulano é bonita? Você já olhou no espelho? Meu Deus, nem olha, porque vai ver o cruaçurda. Nem sei o que é isso, gente. Mas sabe, entende que o inimigo ele começa a lançar dardos, setas, e aí a sua mente começa a fazer barulho, e aí você começa a ligar as coisas para você não ouvir. Só que hoje eu quero te incentivar a desligar tudo, só que em vez de você ouvir as suas vozes, você vai calar essas vozes da sua mente e dar espaço para que Deus possa falar no seu coração aquilo que Ele quer falar. Deus estava tentando mostrar para mim o tempo todo que esse vídeo era relacionado a confiar nele. Eu poderia ter trocado o tema, eu poderia ter falado assim, não é isso não, buscado qualquer coisa, vou falar sobre isso, eu tô cheia de ideias de vídeos na cabeça, sabe? Eu quero fazer sobre jejum, eu quero fazer sobre, até como eu falei, sobre relacionamento, enfim, sobre várias coisas. Só que, se eu não confiar na palavra que Ele está me entregando, como eu vou confiar nas outras coisas? Sabe, eu já passei por várias situações na minha vida. Gente do céu, realmente a minha vida dá um livro. Eu tenho 32 anos, mas eu já passei por tanta coisa que tem gente que nunca nem vai passar o que eu já passei na vida, sabe? E, por exemplo, quando o Jean, né, meu marido, se você não sabe, meu marido, ele tá passando, nós estamos num processo de tratamento dele já fazem 3 anos e meio, nesse período que eu estou gravando esse vídeo, 3 anos e 8 meses. E quando eu penso em tudo que a gente já passou com ele, se eu não confiar em Deus, eu vou confiar em quê, minha filha? Entendeu? Entendeu? Deus, em todos os detalhes, ele me mostra que eu posso confiar nele. E acredite, confiar em Deus não é sempre fazer aquilo que a gente quer, tá? Às vezes eu quero fazer algo, mas Deus fala assim: não é para fazer isso. Não é para fazer isso. Chegou um tempo, em uma situação, vou abrir isso aqui para vocês, na minha vida, em que estava tudo certo, tudo pronto. Deus usou uma pessoa e falou assim: você não está querendo me ouvir. Eu falo com você e você não está me ouvindo. Você está fingindo que não está me ouvindo. É a última vez que eu vou falar com você sobre isso. Imagina Deus olhando para você, é a última vez que eu vou falar com você sobre isso. Eu falei, Senhor, se eu não aprendi até agora, eu aprendo hoje, me perdoa, Senhor, em nome de Jesus, amém. Estou aqui, Senhor, me perdoa. Olha como Deus é misericordioso e amoroso com seus filhos, porque Ele sabia. E na hora eu não entendi. Mas agora, depois de mais ou menos 3 meses que isso aconteceu, a minha vida ela mudou tanto, tantos pontos mudaram na minha vida, que hoje eu falo assim, era isso. Era isso, sabe? E confiar em Deus não é só nas situações fáceis, tá? Não é só nas situações fáceis, é realmente nas situações difíceis da vida também. Porque, por exemplo, confiar que Deus vai curar o Jean, eu confio 100%. 100%.
eu nunca duvidei disso. Eu posso abrir a boca e falar, eu nunca duvidei disso. A ponto de olhar e falar assim, Senhor, eu confio no Senhor, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei por onde a gente vai andar, eu não sei quem o Senhor vai colocar no nosso caminho, mas eu sei que a cura do Senhor vai vir. E um dia eu vou poder vir aqui contar um testemunho como o Jean já é um milagre, né? Para quem não sabe, o Jean, em março de 2025, ele ficou paraplégico, né? 100%, ele perdeu 100% do movimento das pernas, porque antes ele ainda conseguia andar de andador, de muleta, enfim, dentro do tratamento, mas em março ele ficou muito mal, deu um revetreze total, assim, no caso dele, foi muito difícil essa época da nossa vida, foi na época que eu parei de criar vídeos aqui pro canal, e o Jean ficou realmente paralítico, sem sentir, da cintura para baixo, e aquilo ali eu olhei e falei, oi? Como assim as coisas começaram a melhorar? E aí, na hora que eu achei que eu ia, aí vem isso, eu olho e falo, Senhor, oi Jesus, Jesus. E eu me lembro, eu fico até emocionada de contar isso, porque eu me lembro que no dia que o Jean internou, que a gente foi pro hospital correndo, e o médico falou que ia operar ele e tal, tudo de novo, ia tirar, enfim, ia fazer todos os procedimentos, e a gente sempre perguntava assim, doutor, vai voltar? Vai voltar? Ninguém falava nada com a gente, ninguém dava certeza, falava assim, vai, fica tranquilo, não, falava assim, nós vamos fazer o que nós precisamos fazer. O que vai acontecer depois é depois. O que precisa ser feito hoje é isso. Ok. E eu lembro que enquanto o Jean tava no quarto, eu saí, fui lá pra fora e eu fiquei no corredor do hospital. Gente, eu chorei igual um menino pequeno, encostada na janela assim, a janela tem um negocinho, eu encostei na janela e eu chorava, chorava. As pessoas passavam atrás, eu estava ali entregue ao Senhor. Eu, sem medo e vergonha, eu não gosto de chorar na frente dos outros não, mas sem vergonha de estar chorando na frente das pessoas, porque eu falei, Senhor, eu não sei o que. Eu falei com isso, e até tenho esse áudio, que na mesma hora eu também conversei com a minha psicóloga, e eu falei, eu não sei o que Deus está fazendo, mas eu confio que Ele está comigo. Um dia eu vou entender. Um dia eu vou entender por que nós estamos passando por isso tudo. E se Ele também não quiser me explicar, tá tudo bem, mas eu confio que Ele está aqui. E eu falei com Deus, falei, Deus, por que disso tudo? De novo, Senhor, por que disso tudo? E eu ainda falei com Deus assim, parece que o Senhor está tirando tudo de mim. Eu não sei se você já sentiu essa sensação, mas eu já senti. Porque não foi só uma coisa que aconteceu ao mesmo tempo, foram muitas coisas. O Jean ficou doente, a gente teve situações dentro da nossa empresa que a gente precisou estar resolvendo e foram situações muito difíceis. E eu falei, Senhor, parece que o Senhor está tirando tudo de mim. Mas o Senhor está tirando tudo. Óbvio que eu não posso falar que eu me senti como Jó, porque ninguém consegue entender o que Jó passou, gente. Tá? Porque foi um negócio sinistro. Mas eu falei, parecido, um pedacinho só assim do que Jó passou. E eu tô sentindo que o Senhor tirou tudo de mim. Por quê? Na mesma hora, Deus falou comigo. Deus falou comigo assim, Julie, eu estou endireitando os caminhos. Eu estou endireitando os caminhos. Confia em mim. Confia em mim. Eu te dei. E sim, eu estou tirando muita coisa. Para que o novo venha. Para que o novo venha. E aquilo ficou no meu coração, que eu agarrei aquilo ali e eu falei, o novo de Deus está vindo para a nossa vida. Na crise, na dor, na hora que eu poderia chorar e falar assim, Deus me abandonou, deu tudo errado, Senhor, estou no hospital pela sei lá qual vez, meu marido vai operar pela 7ª vez no mesmo lugar na coluna. Meu marido está paralítico. Eu olhei e falei assim, eu confio no Senhor. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu confio no Senhor. Sequei as minhas lágrimas, meu olho ficou desse tamanho. Eu tenho até uma foto, mas não vou pôr aqui não. Mas eu tirei uma foto que eu falei, eu quero lembrar desse momento um dia. Nem postei nada disso, era só realmente que eu falei, Deus, eu quero lembrar desse momento. Pra eu lembrar do que o Senhor falou comigo, caso um dia eu comece a esquecer. E aí, eu entendi
naquele momento que, cara, eu preciso confiar em Deus. Mais do que qualquer coisa. Porque alguns meses, isso foi em março, abril, acho que foi abril que o Jean foi internado. Ele operou dia 5 de abril, foi isso mesmo. Eu preciso confiar que Deus está nisso tudo. Mesmo que é uma situação difícil, eu não quero passar por isso. Você acha que eu quero passar por isso? Não quero, óbvio que não. Mas se eu me permitir que o barulho da minha mente, ela tome conta do meu ser, aonde eu vou parar? Eu preciso confiar na palavra, eu preciso confiar em Deus. Julie, da onde... As pessoas me perguntam muito isso, tá? Como você consegue confiar? Eu não sei te explicar ao certo, eu só consigo entender que existe um Deus que me ama de uma forma tão incrível, que já entregou o filho dele por mim. Ele entregou o filho. E o filho se entregou na cruz por mim, ok, eu me entrego por você. Foi um amor tão grande que esse amor, no dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, ele inundou o meu coração. E desde o dia que eu voltei para Cristo e todas aquelas arestas, todos aqueles espaços vagos no meu coração que doía, que era um vazio que nada preenchia, Jesus me preencheu. Então hoje eu consigo confiar em Deus mediante ao momento em que eu entreguei a minha vida para Ele. Eu falei, Deus, eu não quero mais que eu viva, as minhas vontades prevaleçam, mas eu quero que a tua vontade prevaleça sobre a minha vida. Porque dentro da palavra do Senhor existem vários pontos e eu quero ler para vocês, tá? Eu deixei aqui separado que para eu entender que sim, eu posso confiar. E o primeiro, deixei até aqui, ó. O primeiro é Salmos 18, 2. Eu vou deixar aqui para vocês, tá? Depois é bom vocês lerem também, tá? Mas Salmos 18, 2 fala assim: O Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e a minha torre de proteção. É a palavra de Deus que está me falando isso. Isso aqui, se você não lê, você precisa ler, porque tudo que você está passando na sua vida, a resposta está aqui, ó. Deus está falando comigo que Ele é a minha rocha. Já viu uma rocha? Pense em uma rocha. Ele é a minha rocha, ou seja, algo firme, sólido, em quem eu posso, é a minha fortaleza, é o meu libertador, meu escudo, é a força da minha salvação, a minha torre de proteção. Ou seja, imagina uma torre de proteção que fica lá em cima, cheio de guarda. Deus é essa torre para mim. E que ele se torne hoje para você também. Porque ele te entrega isso, você pode ter acesso a isso. Outro ponto que eu quero trazer para vocês, que é justamente essa palavra que a gente leu, e eu vou ler de novo, para você não se esquecer. Provérbios 3, 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Eu até separei aqui algumas versões para você entender. E na NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, para ficar mais fácil você entender essa palavra, está assim: lembre de Deus em tudo que o fizer, e Ele mostrará o caminho certo. Ou seja, eu preciso confiar, eu preciso trazer Deus, eu preciso reconhecer o Senhor sobre todas as coisas. Eu preciso entregar e falar assim: Senhor, tá aqui o meu problema, tá aqui o meu sentimento, tá aqui o desejo do meu coração, os meus sonhos. Senhor, tá aqui. Eu tô te entregando, eu te reconheço em cima de tudo isso. Me mostra o caminho que o Senhor tem para isso tudo. Porque o nosso coração que a gente leu, ele é o quê? Em Jeremias, eu até separei aqui, ó. Jeremias 17:9 fala que o nosso coração, ele é enganoso. Então, ó, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá?
Ou seja, o nosso coração, as emoções, elas vão nos dominando e aí a gente vai achando que aquilo ali é nosso, que aquilo ali é isso e não é. Os nossos sentimentos, a nossa emoção, a emoção de uma mãe ver o filho passando por uma situação difícil e falar assim, ai, vou fazer, o que está acontecendo? Vou fazer de tudo para resolver tudo isso. Ou então, acontece alguma coisa, o seu coração fala, nossa, aquela pessoa, não vou perdoar. Ele é enganoso. Eu preciso confiar em Deus, não no meu próprio entendimento. Outro versículo que eu separei aqui para vocês, então tá tudo na palavra, é o Salmos 46. Esse eu esqueci de separar aqui, ó. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na angústia. Por isso, não temeremos. Ainda que a terra trema, os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e a espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. Presta atenção nisso, cara. Tem noção? Deus levanta a voz dele, as terras se dissolvem. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você vira para mim e fala, Julie, como você confia em Deus? Por causa disso. Ele me dá certeza de que eu posso confiar nele. Está dentro da palavra de Deus. Todos os dias ele me mostra situações em que ele vira e fala assim, filha, pode confiar em mim. Então hoje, para a gente finalizar esse vídeo, eu quero realmente que você comece a ver a vida de uma forma diferente. Eu queria muito, muito que as pessoas elas conseguissem. Eu não consigo expressar aquilo que eu sinto realmente por Deus, o amor que eu tenho, a confiança que eu tenho nele. Por quê? Não por mim, porque eu sou 100% falha. O meu coração é enganoso. A minha mente tenta me confundir. Mas Deus, ele não erra. Ele é único, perfeito, onipotente, onisciente, onipresente. Ele é Pai, ele é amor, ele também é justiça. E em tudo, ele me mostra que ele está comigo. Ah, Julie, mas eu não sinto que Deus está comigo. Silencie as vozes da sua mente e realmente entregue a sua vida a Deus. Entregue a sua vida. Permita, abra espaço para que ele entre. A Bíblia fala que Jesus ele bate a porta. Jesus é um gentleman. Ele não vai arrombar a porta e falar assim, ó, quem vai resolver isso aqui agora sou eu, pode deixar papapá, papá. Ele não vai fazer isso. Ele bate na porta. Quando ele bate na porta, ele espera que você abra e permita que ele entre. Hoje é um grande dia. É um dia perfeito para você poder fazer isso. Abrir a porta do seu coração e realmente entender que existe um Deus que te ama e que ele deseja estar próximo de você. Ele deseja ter intimidade, ele deseja estar num ambiente que ele cuide de você, que ele te envolva nos braços dele com amor. O amor, às vezes, que você tem buscado em tantas outras coisas, com a atenção que talvez você tenha buscado essa atenção em tantas outras coisas, seja com amigos, relacionamentos que às vezes você até sabe que não é para você, mas você insiste porque as suas emoções diz que você precisa estar com alguém para suprir algo dentro de você. A verdade é que você não precisa estar com essa pessoa. Deus tem sempre o melhor para você.
Às vezes através da bebida, às vezes através de festas. Eu já fiz isso. Eu já tentei encontrar essa paz em todos os lugares. Eu nunca tive ela. Eu só tive a paz que excede todo entendimento, aquela paz que eu durmo literalmente em paz e que não me falta nada, que a graça de Deus nos preenche, a presença de Deus ela nos preenche. Então não fique se colocando em várias situações, tentando buscar algo que eu estou te dando a resposta aqui, por sinal, que ela vem de Jesus. Mas isso você só vai sentir a partir do momento que você se entregar e que realmente você aceitar a Cristo. Ele é maravilhoso. Não importa o jeito que a gente esteja, ele está sempre de braços abertos. Minha filha, se fosse depender da fase e como eu estava no dia que eu aceitei a Cristo, eu olharia para mim e falaria: não estou pronta, não estou limpa, não estou de acordo com o que muitas pessoas acham que deveriam estar, ou até mesmo que a própria religião, porque a religião é um problema, tá? A religião é um problema. Um dia a gente pode falar mais sobre isso, não é o foco desse vídeo, mas Cristo é a solução. É isso que você precisa focar. Cristo é a solução, mas a religiosidade não é, tanto que Jesus batia nos religiosos, né? Enfim, a paz está nele. Hoje, se você quiser, tira um momento para você poder realmente falar com Deus, entregar o seu coração para Ele. Se você quer fazer isso, faça agora. Fala assim, para um minuto e fala: Senhor, eu realmente entrego a minha vida, eu entrego o meu coração, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu creio que o Senhor é único, eu creio que o Senhor é o Salvador, é o Cristo que veio na terra para poder nos salvar e nos dar livre acesso ao Pai. Eu te aceito como meu Senhor. É muito simples. E viver com Cristo é incrível. É incrível. Eu não consigo. Eu lembro da minha vida do passado, eu falo, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Eu queria ter tido, sabe, lá na minha juventude, ali, os meus 14 aos meus 24 anos ali, na hora que, poxa, se eu tivesse com Cristo naquela época seria maravilhoso. Mas ainda bem que ele me salvou com os meus 24. Estou eu aqui hoje falando dele para vocês. Vivo! Eu vou falar uma coisa pra vocês, foi muito difícil começar esse vídeo. Eu tentei várias vezes, esse é o terceiro vídeo que eu tô gravando. Mas eu preciso confiar que era essa palavra que ele tinha pra vocês hoje. Tô aqui. Esse vídeo foi incrível pra mim agora no final, vendo que era isso que precisava ser falado. Bom, se você gostou desse vídeo, clica aqui no dá um like nesse vídeo, curte ele, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir essa palavra também. A gente está voltando com um canal. Esse canal ele foi feito justamente para isso, para a gente ter um ambiente de conversa, sem muita coisa trabalhada, sem muito corte, sem muita edição, mas assim, ó, a palavra de Deus dentro do que ele realmente tem para falar para a gente, tá? Então se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas também, tá bom? Então eu te vejo no nosso próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!